Olá pessoal, boa tarde. Eu quero agora fazer um comentário sobre a matéria publicada dia 4 de outubro, um artigo de J.R. Guzzo na Veja, de 4 de outubro, que tem por título Essa Gente Incômoda. E a matéria, o título diz assim: a fé evangélica já reúne 1/3 da população e em grande parte é composta pelo tipo moreno ou brasileiro que vem sendo visto com crescente horror pela gente bem do Brasil. Primeira coisa eu quero falar, J.R. Guzzo, que a sua matéria deixa dúvida de qual o seu posicionamento. Você traz esse artigo para quê? Porque de um lado, você pode ser visto aqui como um membro dessa elite que supostamente você coloca como alguém preconceituoso em relação à fé evangélica. E de outro lado, você poderia falar o seguinte: não, são eles que pensam assim. Então, primeira coisa, ela, por não estar escrita na primeira pessoa, fica difícil entender qual o propósito que você tem de trazer uma matéria tão intolerante, tão preconceituosa desse jeito. Eu acredito que você esteja no rol dos intelectuais que você fala aqui. E se você está no rol dos intelectuais que você fala aqui, eu posso atribuir a você uma frase como essa, assim, ó, que você, quanto às nossas classes mais altas, e aí da qual o J.R. Guzzo se inclui, também considero, sentem tanto desprezo, irritação e antipatia pela religião que mais cresce no país. Trata-se da fé evangélica. Mais para frente você fala assim: o problema dos evangélicos está na sua convicção como cidadãos. No fundo, é a mesma história de sempre. O que atrapalha o Brasil na visão das pessoas que consideram capacitadas a pensar são os brasileiros. O povo brasileiro, de fato, é muitas vezes inconveniente, principalmente quando vota, dando a entender que você está falando sobre os evangélicos. E aqui, novamente, você covardemente, eu acredito que se coloca acima do bem e do mal e acima dos intelectuais e daqueles que praticam a fé religiosa evangélica, colocando dessa forma: pode ser uma pena, mas toda essa massa de gente que vai ao templo é formada por brasileiros que têm o direito de votar. Votam em quem quiserem, e o seu voto, infelizmente, para a sensibilidade da elite, e aí sem falar quem, vale tanto quanto o voto dos pais que colocam os filhos no Colégio Santa Cruz, que é um colégio, um colégio de pessoas que têm muito dinheiro, muita posse e que tem uma certa tradição. Mais à frente você coloca assim, ó: o que fazer se o cidadão acredita que vai ficar rico ou obter algum prodígio parecido pagando seu dízimo ao pastor? Olha, e mais à frente: não podem exigir que os evangélicos sejam proibidos de existir. Secretamente, bem que gostariam que eles sumissem por conta própria, mas essa não é uma opção disponível na vida real. Fazer o quê? Aqui, obviamente, ele colocando que os intelectuais pensam assim. E por fim, ele fala no seu artigo: é bom saber que os evangélicos, muito provavelmente, são um problema sem solução. Novamente, colocando dubiamente a frase, dando a entender que ele se refere à elite. J.R. Guzzo, eu queria saber se você é elite. Porque se você é elite, eu acho que você foi extremamente preconceituoso, trouxe uma matéria arriscada que só dissemina mais ainda uma intolerância no Brasil que é totalmente desnecessária. Não intolerância somente à fé evangélica cristã, mas em relação a qualquer religião. Eu tenho muito respeito pelos muçulmanos, tenho muito respeito pelos budistas, tenho muito respeito pelas religiões afrodescendentes, tenho muito respeito pelos meus irmãos de fé cristã católica, e apesar de ser evangélico, não penso em nada disso como é colocado aqui. Por muito tempo dei o dízimo na igreja que fiz parte, nunca me arrependi disso.
por muito tempo e continuo sendo ofertante em todas as ocasiões que vou às celebrações, não porque o pastor está mandando, mas porque me sinto bem em contribuir, contribuo com alegria, na certeza de que aquele dinheiro, aquele recurso será bem aplicado. E se não for, que Deus tenha misericórdia de quem está aplicando, de quem está administrando. Essa questão de trazer a matéria, inclusive usar a igreja como acobertamento de prática de crime, eu quero que você com o dever jornalístico que tem, você tem o dever de atribuir aqui os nomes aos bois. E quem usa a igreja para prática de crime tem que ser preso, tem que ser punido. Agora, o artigo que você escreveu, J.R. Guzzo, foi extremamente perigoso, porque atiça aqueles que entenderam o teu artigo referindo-se a uma leitura, a um texto em primeira pessoa. Então você seria intolerante e você seria aqueles que gostariam que os evangélicos sumissem do país. E por outro lado, ele também poderia ser interpretado como você dizendo a elite, eles. Você me lembrou o Lula agora, quando fala que a elite do país trabalha pratica atos contra o trabalhador. Quem é elite? Quem é elite? Diga quem é elite. Quem é que pensa do jeito que você escreveu? Dê nome aos bois. Você ainda tem todo o direito assegurado por ser na imprensa. Diga quem é. Faça essa denúncia pública. Agora, você foi irresponsável na matéria no artigo que escreveu. Irresponsável. Eu, com muito gosto, com muita alegria, sou praticante da fé evangélica. E como praticante da fé evangélica, mostro a minha tolerância, o meu respeito àqueles que praticam todas as outras religiões. Eu respeito e convivo com pessoas de todas as religiões desse país. Respeito é bom, sempre, e a gente gosta. Cuidado, J.R. Guzzo, você foi precipitado na matéria aqui. Por uma leitura inicial, eu fiquei extremamente ofendido. Lendo depois, vi o quanto você foi covarde de não se colocar aqui exatamente se é você que pensa assim ou quem é a elite que pensa assim. Muito obrigado, viu?